Muito boa tarde, prezado telespectador, que assim como eu teve que colocar uma blusa de manga hoje, porque ficou um pouquinho frio, por assim dizer. Nesse momento em Nova Prata, a temperatura na casa dos 7 graus, mas o dia chegou a amanhecer com menos 3 graus aí na cidade da capital nacional do basalto, o inverno dando a sua cara. Já que o ano passado ele foi muito manso, esse ano ele mostrou por que veio. As mínimas ainda vão baixar, nós teremos aí a máxima, de acordo com a meteorologia, por volta das 15 até as 18 horas, ficaremos na casa dos 18 graus e ao final do dia as temperaturas caem vertiginosamente. À noite nós encostaremos na casa dos 3 graus, então prepara o cobertor, a lenha, o aquecedor, enfim, a forma que você tem de se defender. Será um final de semana gelado, sem dúvida nenhuma. Começando as nossas atualizações, passamos pelo esporte para você ficar a par do que está acontecendo nessa manhã. No Conecta News fizemos um rapidão sobre as informações olímpicas e o jogo encerrado agora aqui na manhã, noite, lá no Japão. Bruno Schmidt e Evandro no vôlei de praia vencem a dupla polonesa e passam como líderes do grupo. Os brasileiros tiveram dificuldade, mas conseguiram a virada e fecharam um terceiro set emocionante. A dupla já estava classificada às oitavas e agora espera resultados para saber os adversários. Foram aí, 2-1, as parciais de 19-21, 21-14 e 17-15, mantendo 100% de aproveitamento no terceiro jogo da dupla nas Olimpíadas de Tóquio. Parabéns aí à dupla brasileira de vôlei de praia masculino. Voltando para o Garrão da Pátria e a rivalidade da dupla Grenal, que no momento passa por sérias dificuldades. O Grêmio ainda espera a afirmação das principais contratações da temporada, isso que nós já estamos em agosto praticamente. Douglas Costa e Rafinha, que foram trazidos como promessas para a estabilidade e crescimento do time, ainda não se afirmaram. E a dupla segue fora no jogo contra o Bragantino neste sábado e chegou com grande expectativa, mas ainda não desencantou. Douglas Costa, inclusive, como a grande contratação da temporada, ainda não encontrou a sua melhor forma de jogo. O Grêmio segue fazendo buscas no mercado, e algumas informações ainda desencontradas sobre novas contratações que Luiz Felipe Scolari teria, solicitado. O meio-campo seria Hernani, um alvo de um possível acerto, conforme as informações da imprensa italiana. E uma alternativa seria Júnior Urso para o ataque. Conversas com Pedro Rocha, o centroavante preferido de Felipão. Carlos Vinícius do Benfica também chegou a ser pensado. E em viagens de diretores gremistas à Europa, buscam novas peças para fechar o esquema de Luiz Felipe Scolari. Do lado colorado, após a eliminação na Libertadores da América e a prioridade dada ao Campeonato Brasileiro, o Inter confia numa arrancada e uma vaga na próxima edição da Libertadores. Conforme a estimativa, nada está perdido, conforme o técnico dispara. Na 14ª posição da tabela, o Colorado precisa de 60% de aproveitamento para alcançar a pontuação atingida pelo Grêmio no ano passado, que terminou em sexto no Brasileirão, conseguindo a última vaga para Libertadores. O Inter descarta uma reformulação completa do elenco e o time gaúcho aí vai também se estruturando e buscando vagas e também prioridades de contratação junto ao mercado esportivo, a fim de afirmar: não é um bom ano para a dupla Grenal nas suas competições e torçamos para que os times do Rio Grande do Sul não sofram aí as penas duras do rebaixamento e que possam se reestabilizar. Vindo para as informações da nossa região, passamos então, começando por Nova Prata, que na próxima segunda-feira tem nova etapa de vacinação. E a atenção dessa vez se volta para a população em geral com 32 anos de idade.
Os imunizantes serão aplicados na próxima segunda-feira, das 9 horas até as 11h30 e das 13h30 até as 15 horas, no posto de saúde da unidade de referência a qual a sua residência pertence. É necessário levar o cartão do SUS ou CPF ou documento com foto, o comprovante de residência, uma conta de água e luz atualizada e a carteira de vacinação, se a pessoa tiver. Então, faixa etária dos 32 anos está sendo aberta em Nova Prata na próxima segunda-feira. Boa notícia para uma sexta-feira vem do Hospital São João Batista, que, neste momento, não possui nenhum paciente internado por conta da Covid-19. É a primeira vez desde o começo da pandemia que o fato é registrado, ou seja, desde março de 2020, a Casa de Saúde pratense não contava com nenhuma internação. O fato inédito deixa nós todos contentes com essa situação, contudo, precisamos aí sempre manter os cuidados em ordem. Na quinta-feira, ontem, havia um paciente internado em decorrência do vírus que acabou recebendo alta e agora a Casa de Saúde não tem nenhum paciente por conta da Covid-19. Sucesso atestado pela vacinação. Boa notícia também vem do Hospital São Peregrino Lasiose em Veranópolis. A Casa de Saúde Veranense, que atende Cotiporã, Fagundes Varela e Vila Flores, registra também o menor número de internados por conta de Covid desde o começo da pandemia. Segundo as informações, na manhã desta sexta-feira, a casa está com o menor número de pacientes desde o começo. 2 pessoas apenas estão hospitalizadas e nenhuma apresenta um quadro grave. E as informações dão conta aí, né, de que os números também acabam baixando nas internações da nossa região. Avançando pela Serra Gaúcha, vamos a Nova Roma do Sul, onde a RGE vai promover uma campanha comunitária e um mutirão para a poda das árvores. Diversas localidades terão desligamento na sua rede elétrica no mês de agosto. Galhos ou árvores inteiras que acabam ameaçando a rede elétrica serão podados ou cortados. A Prefeitura auxiliará a RGE neste mutirão. E começará pela linha Carlos Leopoldo, que vai ter aí este efetivo nos dias 3 de agosto, das 10 às 16. Após avança para a linha São Roque no dia 10, a linha Paranaguá Poente no dia 12 de agosto e no dia 17 de agosto a rua Cristiano Finger. Todas as podas ocorrem por volta das 10 da manhã até às 16 horas, o que vai acarretar a ausência de fornecimento de energia elétrica. Em Antônio Prado, um agricultor usa a criatividade e a fé e faz uma homenagem ao Cristo Redentor. Segundo as informações, a escultura do Cristo Redentor, feito pela empresa John Esculturas em São Martinho, e com o objetivo de demonstrar a fé e a devoção, o agricultor Adelar Ravanello, de 53 anos, construiu em sua propriedade um movimento em homenagem ao Cristo Redentor. Ravanello conta que a ideia surgiu há 4 anos. Num primeiro momento, ele iria colocar a imagem pequena sobre a tora de um pinho, mas ele gostou da ideia e, com isso, acabou criando uma imagem considerável aí, que acaba adornando a entrada da propriedade, fazendo com que a fé e a proteção do Cristo se estenda sobre quem visita o local. Ontem tivemos neve na maioria das cidades gaúchas, né, da quarta para a quinta-feira, na madrugada. Isso acabou ocasionando congelamento de diversas pistas que tiveram gelo sobre o asfalto. E acidentes foram registrados em várias rodovias da Serra devido ao congelamento. Segundo as informações, saída de pista foram registradas na RS 020 em Cambará do Sul e também na 453 em São Francisco de Paula, devido ao congelamento da rodovia. Apenas danos materiais foram constatados nessas 2 ocorrências. Numa delas, em São Chico, o tombamento de um caminhão sem carga acabou ocasionando
depois que a pista congelou e o motorista não conseguiu segurar o veículo, que acabou caindo no acostamento. Rumando para Caxias do Sul, as boas notícias e boas perspectivas. A Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Caxias, espera um crescimento de mais de 31% nas vendas para o Dia dos Pais. Pesquisas realizadas pela CDL apontam uma tendência de crescimento das vendas. O resultado é o somatório de um aumento de intenções de compra e também no valor do consumo médio e que o consumidor está disposto a dispensar para as celebrações do próximo dia 8 de agosto. Vale destacar que o ticket médio, ou seja, a compra que cada pessoa vai fazer, saiu de R$ 188 e foi para R$ 196. E o comércio comemora estes resultados e aguarda aí a confirmação dessa possibilidade positiva de aumento nas vendas na próxima semana. Boa notícia também vem do setor de emprego. Com a finalização dos dados do CAGED, se constata um saldo positivo na criação de vagas de trabalho. 5.845 vagas de emprego foram criadas em Caxias do Sul no primeiro semestre. Segundo as informações, os postos de trabalho foram aí colocados a partir dos dados disponíveis no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O somatório das 5.845 vagas é feito a partir de todos os desligamentos contra todas as contratações. Isso resulta num saldo positivo, o que é um bom número aí para a cidade de Caxias do Sul, refletindo em toda a economia da Serra Gaúcha. Falando sobre assistência social e solidariedade, em Lagoa Vermelha, numa das regiões mais frias do estado, voluntários estão aí buscando doações para a iniciativa, do Brasil Sem Frestas, que busca aí preencher casas da população hipossuficiente ou em vulnerabilidade, especialmente casas de madeira que possuam frestas onde a temperatura possa diminuir e o vento possa adentrar na residência. Várias iniciativas do Brasil Sem Frestas são dispostas, como o uso de mantas térmicas ou caixas de leite, que acabam servindo como um ótimo material isolante. Segundo a coordenadora do projeto em Lagoa Vermelha, a senhora Charize Bresolim, apesar de haver doações de caixinhas, falta pessoal para realizar o corte, a colagem e a instalação das placas. E se busca, a ajuda de voluntários, especialmente nesses dias muito frios que acometem a região dos Campos de Cima da Serra. Seguindo para a região norte, um importante polo produtor de hortaliças, a informação que é repassada é que os próximos dias serão de avaliações nas plantações para verificar a perda de produção. O chefe do escritório da Emater em Marau faz um panorama sobre o frio e o impacto nas culturas de inverno. Segundo as informações, os termômetros hoje na cidade também registraram 3 graus negativos e as geadas, consideradas naturais no período, são benéficas para algumas culturas, mas acabam prejudicando outras, como as hortaliças. Edivane Ferro, chefe do escritório da Emater, explica que os próximos dias serão de avaliações para essas culturas, especialmente na agricultura familiar, que não trabalha com o sistema de estufas. As baixas temperaturas comprometem aí principalmente o plantio de hortaliças nessa época do ano e preocupam os produtores. Indo para a capital do Planalto Médio, Passo Fundo foi agraciada com R$150 mil. O prêmio faz parte aí da campanha feita pelo governo do estado para as cidades que mais vacinaram de forma mais efetiva. O pagamento dos R$625 mil dividido entre todas as cidades vencedoras ocorreu aí, nesta semana, e Passo Fundo foi contemplada com R$150 mil, porque foi o município com mais de 100 mil habitantes que mais vacinou a sua população.
Antes do nosso intervalo, um abraço e uma saudação especial para o senhor Atier Fracaro, que nos acompanha diretamente de Brasília, a dona Tere Cúnico e a Nanda Martins, que estão conectadas na nossa live do Facebook. E eu tenho uma matéria especial agora que você vai acompanhar, a revista Panorama Socioeconômico, uma publicação feita pela Universidade de Caxias do Sul, que estudou os dados dos 12 municípios da nossa região e trouxe os reflexos do ponto de vista do agronegócio, da indústria, do comércio, enfim, um levante completo com informações sobre a produção, a economia, a geração de emprego e renda. Monalise Canali foi até o campus Nova Prata prestigiar o lançamento dessa obra importante que reflete a força dos nossos municípios. Após o intervalo comercial, eu retorno com as informações do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. A Universidade de Caxias do Sul vem se destacando cada vez mais, desta vez lançando a revista Panorama Socioeconômico Regional, que abrange 12 municípios de atuação da universidade. Hoje nós vamos te apresentar um pouco mais sobre este novo projeto. Bom, esse é o panorama socioeconômico da região de Nova Prata. Ele foi idealizado pelos professores da Universidade de Caxias do Sul, com sua primeira edição no ano de 2021. Iniciou-se esse panorama abordando as 12 principais cidades que foram colaborativas com o nosso projeto de implantação desta primeira edição do Panorama Socioeconômico. As cidades de André da Rocha, Cotiporã, Fagundes Varela, Guabiju, Nova Araçá, Nova Prata, Paraí, Protásio Alves, São Jorge, Veranópolis, Vila Flores e Vista Alegre do Prata foram as nossas parceiras nesta primeira edição do Panorama Socioeconômico. Pessoalmente é um motivo de grande satisfação para mim. Eu fui convidado pelos professores núcleo da pesquisa aqui da Academia da Universidade de Caxias do Sul para integrar na editoração e organização dessa primeira edição do Panorama Socioeconômico, que teve como foco o trabalho em 6 grandes principais áreas do conhecimento e de interesse dos municípios da nossa região: de agronegócio, comércio internacional, saúde, educação, demografia e economia. Toda a revista ela foi trabalhada sempre com os dados mais atualizados possíveis, buscando as fontes oficiais do governo que eram disponibilizadas para nós anualmente. A proposta dessa revista é que ela seja anualmente lançada, sempre com os dados mais atualizados possíveis, para que a região possa ser, sim, valorizada através deste estudo. A ideia dessa revista é anualmente e a cada ano podermos abordar a novos temas, a novas perspectivas e a novas demandas que a nossa região tem a oferecer a todos aqueles que possuem interesse em conhecê-lo. É motivo de muito orgulho para o campus de Nova Prata termos chegado, não é, nesse patamar do lançamento da revista com os 12 municípios, não é? Então são os municípios que fazem parte da região de atuação do nosso campus. É importante porque o nosso papel é de estarmos na comunidade. O nosso papel é de ajudarmos a comunidade no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E essa revista ela vem com dados, com informações que balizam, então, tomadas de decisões por parte dos prefeitos, das prefeituras, para investimentos, para futuras instalações de empresas e assim por diante. Então, nós entendemos a importância dessa revista como tendo um papel de trabalhar, não é, de subsidiar as prefeituras com relação então ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, mas claro de forma científica, de uma forma preparada e planejada para os municípios realmente que fazem parte da nossa região. Então são 13 municípios e nós temos então 12 municípios que estão conosco nessa revista e também nesse evento de entrega. Eu gostaria de ressaltar e de parabenizar
os colegas, professores, que montaram então uma comissão para desenvolver essa revista. O professor Mário, o professor Cássio, o professor Renato, a professora Cíntia e a professora Rosemary. E também o nosso egresso, né, do curso de administração, o Daniel, que fez todo o trabalho da editoração, da organização dos dados, ajudou inclusive na busca. Então, gostaria de colocar aqui, o meu agradecimento a essa equipe de profissionais comprometidos e que tiraram, o seu tempo para organizar essas informações. A Universidade de Caxias do Sul nasceu com a sua missão de ajudar no desenvolvimento da região. Ao longo desses 54 anos, ela tem cumprido essa missão e na medida em que nós realizamos projetos de pesquisa significativos, seja no campus sede, seja nas nossas unidades, nós ficamos muito felizes e também gratos pelas comunidades que nos acolhem, nos valorizam, e esse reconhecimento todo em termos de rankings, nas nossas pesquisas, na nossa atuação, apenas confirma o caminho que nós estamos trilhando e esperamos sempre, cada vez mais, atender melhor as nossas comunidades. Nós temos projetos relevantes no campo da pesquisa, queremos continuar, citamos o exemplo do grafeno, mas tantas outras unidades de negócio que nós chamamos, que é a materialização das nossas pesquisas, porque tem uma parte do que nós fizemos é a busca do conhecimento científico, que é conhecimento de base, mas esse conhecimento, para que não fique só no conceito, na ideia, num artigo científico, numa patente, nós estamos cada vez mais conectados com as próprias empresas para que esse conhecimento possa se transformar em nova tecnologia, em produtos, e as empresas possam colocar no mercado, e com isso vai gerar mais receita, mais renda, mais empregos para a nossa população. Essa revista é extremamente importante porque traça um diagnóstico dos municípios aqui da região, onde o campus de Nova Prata tem atuado, são 13 municípios, nessa pesquisa contemplou 12, e esse diagnóstico, o socioeconômico, vai permitir que cada município possa olhar para si, olhar seus dados, seus números, e essas informações vão permitir também um novo planejamento, um novo olhar, e a partir de um planejamento, a partir de dados concretos, desencadear novas ações. Então, os próprios gestores municipais, mas também empresários, a própria comunidade local possa olhar para si e pensar o seu futuro. Então é extremamente importante essa pesquisa que foi realizada, esse diagnóstico, para que a própria comunidade possa olhar para si e pensar a si própria e desencadear ações em relação ao seu futuro. Na La Parola Pizzeria, você encontra as pizzas mais saborosas da região, com ingredientes frescos e um preparo mais do que especial. Um ambiente aconchegante para receber você e sua família. La Parola Pizzeria. Viva a experiência! Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira,
Entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura. Flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol. O prazer de comprar entre amigos. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. E nós retornamos para o segundo bloco do Expresso Meio-Dia dessa sexta-feira, 30 de julho, encerramento do mês 7, aqui pelo ano de 2021. Seguindo com as nossas informações, nesse momento subiu 1 grau, aí a temperatura está na casa dos 9 graus em Nova Prata. Vamos chegar à máxima dos 12 por volta das 16 horas e a tendência é que às 22 horas estejamos aí na casa dos 4 graus e de bem em diante só baixa na madrugada. Então, atenção, quem for piriguetear na noite de sexta-feira, vai ser uma madrugada gelada. Avançando com as informações, passando pela coluna do Gaúcha ZH nessa sexta-feira, desde um ataque hacker que a Justiça Estadual sofreu por volta do mês de abril e maio, os problemas nos sistemas de informática do Poder Judiciário não cessaram. Paralisações, a dificuldade de login e desencontros de informações são algumas das situações que têm feito com que a vida dos gaúchos seja diretamente impactada pela crise de informática do Tribunal de Justiça. Diversos são os relatos de advogados, promotores, defensores públicos e de partes que têm aí a sua situação complicada diante dessa paralisação informática que o tribunal vem sofrendo já há algum tempo. E a transparência e a falta de informação é a principal reclamação das diversas categorias que dependem do funcionamento do Poder Judiciário. Avançando com as informações, o Gabinete de Crise aguarda o comportamento e o resultado de testes realizados durante um evento para iniciar o processo de flexibilização das festas e das aglomerações permitidas no estado do Rio Grande do Sul. As medidas adotadas pelo Gabinete de Crise, observando a redução das internações em leitos clínicos em UTI e o número de casos confirmados vem baixando gradativamente, se estuda aí então uma flexibilização das medidas. Numa reunião realizada pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre no dia de ontem, foi definido que assim que os resultados técnicos forem repassados a partir de um evento teste realizado no último domingo, dia 25, serão feitas e adotadas os protocolos padrões, pelo menos para esta fase, para que o setor de eventos possa retomar as suas atividades em todo o estado do Rio Grande do Sul. Alguns mais afoitos apontam que na próxima semana alguns protocolos estarão liberados. Sexta-feira, sextou com S de salário na conta, isso porque o Palácio Piratini vai depositar de forma integral aos servidores do Poder Executivo o salário no dia de hoje, dando quitação plena à folha em um só dia. O pagamento está confirmado pelo governador Eduardo Leite e vai ser efetivado nas contas dos funcionários
ao longo aí das próximas horas. Dá para aproveitar o final de semana com a carteira mais cheia, os vários funcionários públicos que estão sob designação do Piratini. Crime de abigeato é registrado em Capão Bonito do Sul. 10 bovinos são encontrados mortos e 5 desaparecem em propriedade. A Brigada Militar registrou uma ocorrência na noite de ontem, após a constatação que 5 cabeças de gado em uma propriedade rural haviam sumido e outras 10 foram mortas. O prejuízo estimado é R$ 150 mil. A propriedade possui 130 hectares com plantação e pastagem e 42 cabeças de gado. Ao amanhecer da última quarta-feira, o proprietário encontrou um cachorro correndo atrás do rebanho. O cão possuía uma coleira com rastreamento. Em seguida, deu falta de parte dos animais e encontrou alguns deles mortos. A criação da raça holandesa, com peso médio de cerca de 400 quilos cada animal. Avançando para o Brasil e as informações dessa sexta-feira, com números liberados, a taxa de desemprego fechou em 14,6%, a mais alta aí da série histórica. A segunda mais alta da série histórica, no trimestre, né, e até maio de 2021, atingindo 14,8 milhões de brasileiros que procuram vagas no mercado de trabalho. A expectativa era mediana, que a taxa ficasse em 14,5, ela fechou em 14,6 a partir dos dados disponíveis pelo PNAD e pelo IBGE. Isso corresponde, né, a boa parte da força de trabalho que ainda está desocupada. Os trabalhadores estão sendo absorvidos em diversas atividades, mas a taxa de desemprego ainda permanece elevada e a informalidade também é bastante abrangente. Falando em números e taxas, o Imposto de Renda 2021, a restituição vai pagar aí o terceiro lote no dia de hoje. Segundo as informações, o pagamento de mais de 5,8 bilhões que estão vinculadas à restituição do imposto de renda serão creditadas das contas das pessoas a partir aí das próximas horas. Segundo as informações, quem tem prioridade no recebimento serão os idosos, as pessoas com deficiência física ou mental e também os professores. Além desses, 4,9 milhões de pessoas que enviaram suas declarações até o dia 18 de maio e que têm direito à restituição irão receber os dividendos da Receita Federal. Seguindo com as repercussões da política no Brasil e em Brasília, após a nomeação de Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, diversas foram as observações. Lazier Martins, senador pelo estado do Rio Grande do Sul, disse, abre aspas, é o governo lamentavelmente no colo do Centrão, fecha aspas, comentando esta nomeação de Ciro Nogueira do PP para o cargo de chefe da Casa Civil. Lazier Martins afirmou que esta articulação é para evitar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, frase do senador que trabalha em Brasília há bastante tempo e pertence ao partido Podemos. Segundo as informações, né, esta articulação política visa evitar uma derrocada do governo. Seguindo com as notícias que também repercutem nesta manhã, em live na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro admite que não tem provas sobre fraude nas eleições. Após 3 anos bradando esta situação em lives e em entrevistas de que as eleições de 2014 e de 2018 teriam sido supostamente fraudadas, na noite de ontem, em uma live, o presidente disse que não tem provas sobre estas situações. Ele disse, abre aspas, não temos provas, vou deixar bem claro, mas indícios, fecha aspas, disse ele na sua live semanal. E para nós encerrarmos a cobertura do Expresso Meio-Dia desta sexta-feira de manhã, desejando um ótimo final de semana para você, no Japão, apesar das Olimpíadas estarem ocorrendo, o país bate o recorde de casos de Covid pelo segundo dia seguido.
ampliando o estado de emergência para mais 4 regiões. A sede das Olimpíadas, a capital Tóquio, está em emergência desde o começo do mês. A medida será estendida para Osaka, Chiba, Kaganawa, Saitama, uma das subsedes dos Jogos. Segundo as informações, o Japão aí vem batendo recordes atrás de recordes, especialmente vinculados a contaminações causadas pela variante Delta. O grande ingresso de pessoas por força dos Jogos Olímpicos, sejam de atletas ou profissionais da imprensa ligados às delegações, fez com que a situação saltasse aí nessa causa exponencial, e isso, claro, traz um espelho para o mundo inteiro. Sendo estes os principais destaques dessa sexta-feira, a nossa edição do Expresso Meio-Dia se despede por aqui, desejando a todos um excelente final de semana. O Expresso Meio-Dia retorna na próxima terça-feira, dia 3 de agosto. Um abraço, uma boa tarde, cuidem-se do frio e pratiquem a solidariedade. Uma boa tarde a todos.